Então, esse é um paciente de 47 anos, com uma história de dissectomia L5-S1 há 5 anos, com uma recidiva há 1 ano, sendo reoperado com uma nova dissectomia, com melhora do quadro de radiculopatia, porém com uma queixa de dor lombar persistente. Ele vem realizando fisioterapia, exercícios, sem melhora. Esse paciente é um trabalhador braçal e apresenta um VAS lombar médio de 6, mas com agudizações, principalmente aos esforços. Não tem nenhuma alteração no exame neurológico, e essas são as características que a gente avaliou, né? Sem HZ, MODIC tipo 2, uma pequena artrose facetária, uma degeneração Firman 4. Essas são as imagens que eu separei em foco. Então, o paciente tinha 2 cirurgias por via posterior prévias, sendo que uma por uma cirurgia de recidiva, ambas cirurgias sem intercorrências. Chama atenção, novamente, ao fato do paciente ter uma incidência pélvica elevada e um pelvic tilt compensado proporcional à incidência pélvica. E nessa radiografia ele só conseguia resgatar a lordose segmentar dele, mas era uma lordose proporcional. Essa é a imagem da ressonância magnética desse paciente, e a proposta para ele, considerando a falha do tratamento conservador e o evento de 2 cirurgias prévias por via posterior, foi justamente fazer uma artrodese por via anterior, evitando tocar as facetas e eventualmente sobrecarregar o nível L4 e L5, que já tinha sinais de degeneração. Então você vê as imagens da manipulação e da facetectomia parcial nesse caso. E a gente olha no nível L5-S1 uma anatomia vascular bem favorável, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E essa foi a cirurgia que foi feita no paciente. Um ganho pequeno de altura, mas compatível com o cuidado que nós temos toda vez que o paciente tem algum grau de fibrose, de manipulação prévia. Novamente, uma melhora da lordose segmentar e uma lordose proporcional à incidência pélvica do paciente. Alguns detalhes da cirurgia. Durante a cirurgia, o procedimento identificou um ureter de tamanho aumentado no intraoperatório. Nós fomos todo o cuidado a afastar esse ureter. Foi mostrado a um urologista que estava no centro cirúrgico. Ele disse que isso poderia ser por um histórico de litíase e que não tinha maior problema. Mas esse paciente acordou com uma dor abdominal irradiada para a região escrotal muito importante. E fora do padrão, assim, que a gente vê para uma cirurgia de abordagem anterior. E essa dor com morfina e com medicamentos melhorou após algumas horas. Nós fizemos exames de tomografia para esse paciente e não encontramos nada. Esse paciente foi para casa. No 10º pós-operatório, ele começou com dor abdominal novamente, e na cidade dele foi feita essa tomografia. Com contraste, mostrando, eu estou marcando com a seta aqui, acúmulo de líquido ao redor do ureter. Então, nesse momento, nós identificamos uma lesão do ureter, evidentemente, e esse paciente foi transferido para cá. E já 2 dias depois, nós temos uma nova tomografia na admissão desse paciente.
onde vocês podem ver a quantidade que já extravasou no retroperitônio dele. Evidentemente que isso era na sexta-feira de carnaval, pré-carnaval. Esse paciente foi levado para o centro cirúrgico, foi feita a passagem de um catéter duplo J, e essa é a imagem do extravasamento durante a passagem do catéter. É interessante também que vocês vão ver a área avermelhada é a ureter normal, e a área esbranquiçada é uma área de isquemia, apesar de nós não identificarmos uma lesão definitiva do ureter, um corte, uma secção dele, ou mesmo um ponto que estivesse o ponto de extravasamento maior. Você vê o catéter duplo J e a área onde deixa de haver isquemia, né? Então toda essa região branca aqui é uma área de isquemia do ureter. A grande questão é, por que isso aconteceu? O que poderia ter sido feito para evitar essa lesão? E o que fazer daqui para frente para tratar essa lesão? Então nós vamos dar sequência com a programação. Nós temos 2 palestras do Dr. Aécio, e daí nós temos um intervalo com o Dr. Risso e damos sequência com o José Augusto Araújo. Boa noite a todos, mais uma vez agradecer aí pelo convite, a honra de estar com vocês, poder colaborar um pouco aí fora da rotina de vocês, né? Eu sou um cirurgião vascular, poder colaborar um pouco aí do conhecimento nosso de via anterior. Então, o assunto que me cabe nessa primeira aula aqui são lesões vasculares nos acessos anterolaterais da coluna lombar. As lesões vasculares, elas podem ser arteriais, podem ser venosas ou podem ser linfáticas. As lesões arteriais atingem de 0 até 20% das lesões vasculares. As venosas são as mais comuns, elas têm uma média de 15%. E as linfáticas são lesões muito raras. À medida que a gente vai aumentando a indicação e fazendo mais vias anteriores e laterais, as lesões linfáticas têm aparecido também. Das lesões venosas, a lesão mais comum é na veia ilíaca esquerda, e seguida da veia ilio-lombar. Para falar de lesão vascular, a gente precisa entender como é que são as artérias e como são as veias, e por que as veias são tão temidas. As artérias, elas são compostas, né, tanto artéria quanto veia, por 3 camadas. A camada interna, que é a íntima, a média e a adventícia. A camada que dá resistência aos vasos é a camada média, que é a camada muscular. Nas artérias, essa camada é bastante espessa, bastante resistente, até para aguentar a pressão arterial. Enquanto nas veias, a camada média é bastante delgada. Para quê? Para que o sangue possa retornar através dos fatores fisiológicos do retorno venoso, né, que teoricamente não tem a bomba mais atuando aí com tamanha pressão. Por isso as veias são mais frágeis e são tão temidas durante os acessos vasculares à coluna. Isso aqui é um apanhado de inúmeros artigos, né? Isso aqui foi publicado em 2006, onde a gente observa desde 0,3% de lesões vasculares até em torno de 18% a 20% de lesões vasculares no intraoperatório. Claro, tudo isso depende da capacidade técnica da equipe que lidar com esses acessos, né? As lesões podem ser desde veia cava, veia ilíaca, aorta, artérias mesentéricas, e as mais comuns, como eu disse, a veia ilíaca esquerda. Essas lesões vasculares, elas acontecem em 2 tempos, né? Em 2 momentos da cirurgia. O momento mais temido, onde teoricamente existe a função, e eu e o Zé Augusto estamos aqui,
é porque é no tempo de dissecção dos vasos. Então, nesse momento, é o momento em que pode acontecer grande parte dessas lesões. É no momento em que estamos abrindo a barriga, chegando ao reto peritônio, afastando os grandes vasos, né, para que haja exposição completa do disco, para que haja a dissectomia. Aqui a gente observa uma veia ilíaca esquerda, vejam o tamanho dessa veia, uma veia maior que um polegar, né, uma veia de 1,5 cm, quase 2 centímetros de diâmetro. Aqui é uma artéria ilíaca esquerda. Psoas, ilíaco comum, artéria ilíaca externa. E as lesões podem acontecer também no tempo de dissectomia. Isso também é extremamente importante, porque é nesse momento em que vocês geralmente estão conduzindo uma dissectomia, em que um bisturi pode escapar, pegar uma veia, uma cureta, um cobre, uma raspe. Então, a área de trabalho nossa nas vias anteriores e laterais, ou oblíquas, é muito pequena. Então, qualquer deslize, quem está do lado são estruturas nobres. Geralmente, à direita ou à esquerda, a gente tem grandes vasos, a gente tem uretera, a gente tem simpático. Então, qualquer deslize aí pode acometer um resultado não muito bom. As lesões arteriais, eu costumo definir isso aqui para definir conduta em termos de tamanho. Eu chamo isso de pequenos vasos e grandes vasos, as artérias. Os grandes vasos são pequenos vasos de menos que 3 milímetros, e grandes vasos maiores que 3 milímetros, que 4 milímetros. Os pequenos vasos são os vasos segmentais, grandes vasos, a aorta, ilíaca e os vasos viscerais. As artérias, as lesões de artérias de pequenos vasos, de menor que 3 milímetros, normalmente o tratamento é feito com eletrocautério e hemostático de barreira. Raramente você precisa dar um ponto num vaso menor que 3 milímetros. Enquanto artérias com maior calibre ou lesões com maior calibre, teoricamente o reparo com hemostático e cautério não é suficiente. Então entram em ações as pinças de Hemolock. Eu uso bastante pinças de Hemolock, às vezes para ligar veia lombares segmentares muito grossas, ou até para conter uma hemostasia. Essas pinças têm alta capacidade de apreensão, são clipes específicos para vasos, então eles, depois que mordem e fecham, eles não soltam. As suturas com prolene, né, todos nós conhecemos, e a gente hoje em dia tem que ter em mão as correções vasculares, as correções endovasculares. Então, a equipe que lidar com acessos, é importante que tenha em mãos ou ao alcance a capacidade de uma correção endovascular. Como eu havia dito, né, as suturas são feitas com prolene. Existe um princípio vascular que é o controle proximal e distal das lesões. Os cirurgiões de acesso normalmente trabalham pontuais, então normalmente nós não dissecamos muito vaso para cima e para baixo para que haja controle do sangramento, possível sangramento. Então, quando acontecem essas lesões, a gente está em áreas pequenas. Então, é importante que se faça tamponamento digital e logo em seguida, com a pequena pinça, se consiga esse clampeamento, um satins, que às vezes uma prensa lateral, não um clampeamento proximal e distal, e a gente consiga fazer a rafia desses grandes vasos. Então, isso é importante, essa mensagem de que o cirurgião de acesso, no acesso para a coluna, é interessante que ele evite controle proximal e distal dos vasos, porque isso aumenta as lesões dos grandes vasos, aliás, dos vasos em geral aí no acesso. A correção endovascular, né, como eu disse, é o cateterismo acéldico, então é importante que tenha em mãos, ou no hospital, né, não digo em mãos, mas no serviço, se possível, um catéter, balão e stents revestidos. Por quê? Porque se existem lesões de grandes vasos em que a rafia seja extremamente difícil e o time não esteja conseguindo, é importante que se faça uma punção e a gente pode locar um balão enquanto para fazer hemostasia no momento da rafia, ou até em casos mais extremos, a locação de um endoprótese revestido ou um stent revestido. Esse aqui é um trabalho, um levantamento retrospectivo, né, um database, com 13 anos de estudos, de trabalhos. Eles identificaram apenas 7 pacientes. Desses 7 pacientes, isso aqui é correção endovascular. 3 com laceração, 2 com fístula arteriovenosa e 2 com pseudoneurismas. 6 lesões eram de ilíaca, 1 lesão de aorta, e todos com correção endovascular. Então, isso é só para uma citação.
As lesões venosas, né, podem ser pequenas ou grandes lesões. Os vasos pequenos, que eu já disse anterior, eu considero veias segmentares, às vezes veias iliolombares, asgos e hemiasgos. A iliolombar nem sempre ele é um pequeno vaso, aliás, grande parte das vezes ela é muito maior que 3 milímetros. Então, nos vasos pequenos, a gente usa também hemostático de barreira e cautério. Nas veias, eu uso bastante compressão, né, hemostasia por barreira, evito ao máximo dar ponto em veias. É importante que saibamos por que não dar ponto em veia e por que a gente pode ter uma certa segurança em tamponamento ou compressão com hemostático em lesão venosa. Porque as veias ilíacas, elas têm apenas 8 milímetros de mercúrio de pressão interna, enquanto a veia cava apenas de 3 a 5. Então, se você fizer um tamponamento e o próprio peso do abdômen, a compressão das vísceras, geralmente são acessos extraperitoneais, são suficientes para conter uma hemostasia venosa. Grandes lesões venosas, a gente também parte desse mesmo princípio, né, veia cava, ilíaca, lombares e viscerais, e evitar a rafia. Eu sempre procuro fazer tamponamento com hemostático, porque parte da premissa é que grandes lesões nascem de pequenas lesões. Então, é muito raro a gente ter uma catástrofe venosa que começou com uma grande lesão venosa. Geralmente, elas são pequenas e pontuais. Durante a manipulação, durante a tentativa de fazer hemostasia, durante a tentativa de fazer clampeamento, geralmente, ou até mesmo de rafia, a gente acaba tornando essas lesões pequenas em grandes lesões. Então, eu procuro sempre fazer o tamponamento com Surgicel ou Gelfuan, às vezes até cola, e o próprio peso do conteúdo abdominal vai fazer hemostasia desses grandes vasos. Eu nunca tive que reabordar um paciente de lesão venosa, porque eu optei por fazer tamponamento. Sempre, às vezes que o fiz, foram por outros motivos, não por lesão venosa, por essa opção de tratamento. Existem também as lesões linfáticas, são raras, muito poucos descritas na literatura, né, a gente praticamente não encontra. Isso aqui é uma linfocele, né? Isso aqui é um sinal característico de uma linfocele, que é a gota, né? Então, geralmente acontece nas dissecções, nos acessos anteriores para a LIF, em níveis 4, 5 para cima, porque a cadeia linfática passa nessa região e, havendo dano mais alguns outros fatores, isso pode acontecer. As linfoceles geralmente são achado de exame, geralmente são assintomáticas, e por algum motivo ou outro, o indivíduo acaba fazendo uma tomografia ou um ultrassom e encontra a linfocele. O tratamento das linfoceles pode ser conservador desde que elas não incomodem esteticamente, porque num paciente magro pode dar um certo volume abdominal, mas geralmente não causam dor. O tratamento pode ser punção, geralmente elas se refazem, e em último caso a gente faz hoje em dia a alcoolização, né? Funciona, faz um exame contrastado dentro da linfocele, viu que realmente ela não vai para nenhum lugar importante, injeta álcool absoluto. As drenagens, as punções ou drenagens de linfocele simples, geralmente elas se refazem. Isso aqui é um trabalho muito importante, né, no uso do ácido tranexâmico em grandes traumas, em indivíduos com risco de sangramento ou sangramento ativo. Então, 274 hospitais em 40 países, mais de 20 mil pacientes, eles fizeram 1 grama de ataque de transamina, um ácido tranexâmico, seguida de 1 grama nas próximas 8 horas, tendo uma redução significativa no sangramento e sem aumento de trombose venosa, sem aumento de tromboembolismo venoso. Isso é extremamente importante. Então, meu grupo, a gente usa de rotina. A partir do momento que o paciente tem sinais de bobação, de sangramento, a gente faz esse protocolo para transamin. E principalmente se a gente tem algum tipo de lesão venosa ou arterial. Algumas armadilhas para a gente saber e ficar atento nas lesões vasculares. A síndrome de Cox, né, nós vasculares falamos muito disso, que é a compressão da veia ilíaca esquerda pela artéria ilíaca direita, transformando essa jusante uma veia extremamente dilatada, então fácil de ruptura e protrombótica no pós-operatório. Então, se identificados, é interessante que se faça a correção antes da cirurgia, não é impeditivo. A veia lombar é o bicho-papão, realmente, das vias de acesso, principalmente no nível 4, 5, onde a gente tem que arrastar essa veia, a veia ilíaca para a direita, para ter uma exposição do nível 4, 5,
e também nos acessos de Olife, né? Principalmente Olife, onde eu mostrei na aula passada, que a veia lombar, ela pode ter 1, 2, 3 ramos, e esses ramos podem subir ascendente e lateralmente sobre o disco, principalmente 4 ou 5. Então, é importante que se identifique e pode ser visto no exame prévio. Uma outra armadilha para lesões vasculares são as vértebras de transição, porque normalmente as bifurcações são mais altas, né, e surpreende o cirurgião de acesso, surpreende o cirurgião de coluna, então é importante que se saiba e se avalie bastante a anatomia. Como a bifurcação é alta, a veia lombar pode cruzar exatamente sobre o disco de 5-1 também, né? 4-5 e ou 5-1. Vértebra de transição é um alerta para nós. Osteófitos, extremamente importante saber que existem, aumentam até 5 vezes a chance de lesão vascular, eles atuam como se fossem uns pregos, né? Uns pinos cravados, então isso aí é um sinal de processo inflamatório crônico, uma mobilidade crônica, e isso aí dificulta o afastamento dos grandes vasos e exposição dos discos. A listese também faz isso, né? A listese aumenta até em 5 vezes a chance de lesão vascular, que é uma listese grau 2, 3. Isso aqui é um trabalho mostrando a correlação de listese e sangramento, né? Esse no URIA em 2016, com 204 pacientes, 142 com um nível, 62 com 2 níveis, ele teve 11 pacientes, 5% praticamente de tromboembolismo venoso. É importante ressaltar que desses pacientes, grande parte deles tiveram lesão venosa durante o intraoperatório. Então, o que foi pró-trombótico para esses pacientes. Mostrando também que os pacientes com espondilolistese sangram em torno de 5 vezes mais que os pacientes com espondilolistese, sem espondilolistese, e cirurgias com mais de um nível podem sangrar até 6 vezes mais que cirurgias de um nível. Na nossa experiência, isso hoje não tem acontecido. A gente consegue um resultado relativamente semelhante para 1 e 2 níveis. A ateromatose também é um alerta para o cirurgião, né, porque aumenta até em 25% a chance de lesão vascular. Isso significa que existe processo de arterite. Isso também dá aderência no disco, no ligamento longitudinal anterior, além de ser difícil o afastamento delas, porque a complacência pequena, elas podem fraturar as placas, ter uma trombose local ou embolizar e chuveirar para a perna. Então, um alerta para a ateromatose. Não é contraindicação absoluta. Isso cada dia mais frequente no nosso dia a dia, né? Um parafuso bicortical que saiu fora aqui do pedículo e está debaixo da veia ilíaca esquerda, a artéria ilíaca esquerda, aqui é a veia. E o problema é o paciente com pseudoartrose e o colega gostaria de fazer um suporte anterior. Então, é um desafio também. Os PLIFs também, TLIFs, que podem migrar para o LLA, no caso, uma compressão de veia ilíaca esquerda, também é um desafio para lesões vasculares. E a mensagem é como evitar ou minimizar dano. Então, precisa de uma equipe treinada, experiente e que compreenda os limites, estudo radiológico minucioso, prévio, para que se não entre em nenhuma, né, sem saber o que está acontecendo, cirurgião apto para reparar vasos, presente ou ao alcance da cirurgia, né? Então, significando que quem tem capacidade de fazer o acesso não tem nenhum problema, desde que tenha todas as armas em sua mão. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado, Aécio. Você quer continuar com a tua próxima aula? Daí a gente faz um intervalo para responder as perguntas? Sim. Vamos lá. Então, outro assunto que me coube, né, são as complicações de parede.
Acho que o Aécio perdeu a conexão da internet aqui. Vamos aproveitar, então, para ver as perguntas aqui, né? Enquanto ele não volta. O Alexandre Carvalho me perguntou se nós... Tirar o mudo e abrir minha câmera. Qual é a minha indicação para standalone L5S1? Na verdade, toda cirurgia que não tem defeito dos elementos posteriores importante, eu tenho feito standalone. A grande questão é se você considera o cage bloqueado com parafusos como sendo um cage standalone realmente, né? Muita gente diz que o cage standalone é o cage colocado sem nenhum tipo de suporte. Mas vamos dizer assim, né, que a tua pergunta seja o cage bloqueado via anterior, que é o que a maioria das pessoas fazem. É a minha preferência para L5S1, sempre que a anatomia vascular é favorável, sempre que eu preciso melhorar meu alinhamento sagital, e sempre que o paciente não tem a necessidade de complementação por via posterior, por exemplo, defeito dos elementos posteriores, cirurgias em outros níveis que podem gerar forças de cisalhamento nesse nível mais recente, e principalmente espondilolisteses de alto grau. Enquanto a gente não acha o Aécio, vamos abrir o microfone do José Augusto Araújo. Zé, você quer responder algumas perguntas aí? Eu posso responder, eu queria fazer alguns comentários só sobre a apresentação do Aécio, para complementar, que foi uma excelente apresentação, mas eu queria dizer aos colegas da coluna que, na realidade, a lesão venosa, ele citou muito bem no acesso, os dois primeiros tempos, que é acesso e a dissectomia. Eu complemento com mais dois para vocês, porque nós já tivemos lesões venosas nesses 4 tempos, que foi a do acesso, a da dissectomia, que é quando você está cortando ali, né, com bisturi e tal, para soltar o disco passando o cobre inicialmente, na preparação, quando você está usando os Kerrisons na borda do lábio do disco, né, no lábio anterior do lábio do disco, curetas, etc., cureta escapole, vai por trás do Langback, vocês já viram isso, e na quarto tempo, que é quando você vai colocar o cage. Vocês não subestimem esses tempos, porque na colocação de cage a gente também teve. Quando a veia faz aquele bulgezinho por baixo do afastador do Langback, o afastador lateral está nos afastamentos laterais e você pode lesar. Então nós já tivemos lesão nesses 4 tempos, né? E o que faz aumentar muito a lesão venosa, né, é aquele desespero inicial de você querer ficar pensando, e aquilo fica um verdadeiro paliteiro. Isso aí faz aumentar muito a lesão. A primeira manobra é comprimir, né, a maioria delas pode parar dependendo da quantidade que você tenha quer dizer, da extensão da lesão, mas normalmente são lesões pequenas que você pode transformar numa grande lesão, né? E quando você sutura, o cuidado é que, dependendo do tempo da cirurgia que você tiver, é o afastamento e a tensão sobre a sutura. Então, sempre lembrar que aquele local é um local para você tratar com bastante cuidado, né? É mais ou menos isso. Eu queria só acrescentar, porque a aula vai ser muito boa, com certeza. Então, Zé, só responde aqui uma pergunta, Dr. Gustavo Navarro Cueva. Na lesão da artéria, que medicamento você indica no pós-operatório? Normalmente é paralisa, né? Você faz uma paralisação. A lesão da artéria é muito rara. Eu, particularmente, nunca tive, né? Eu não sei se porque a gente não é especialista e a gente entra, então, com mais zelo e mais cuidado, acho que é mais ou menos por aí. Mas a lesão, depois que você fizer o reparo, né? Você normalmente paralisa o cabo distal e pode manter uma paralisação sistêmica, mas a artéria, normalmente, o que acontece é que ela endoteliza muito rapidamente, né? Os vasos normalmente endotelizam. E se você não reduz muito a luz, você não tem muito problema trombembólico, né? Como sequência, né? Na sequência. Então, mais ou menos isso, mas é paralisação do cabo distal e depois mantendo uma paralisação sistêmica, né? O Aécio voltou. Opa! Vamos lá? Aécio, a pergunta aqui para você.
Qual o desfecho dos vasos que foram lesionados a médio e longo prazo? Eu felizmente, eu nunca tive uma lesão onde ficou estenose. O grande problema das lesões é você deixar estenose. Então, assim, a lesão arterial que eu tive até hoje sempre foi pontual. Então, dei um pontinho em X, resolveu o problema, nunca tive nenhuma reestenose. E lesões venosas também. Eu nunca tive que ligar nenhuma veia ilíaca ou cava, e nunca dei pontos que estenosassem, deixassem ampulheta. Sempre pontos, sempre estruturas muito pontuais. Mas é o que eu digo, com o passar dos anos, eu aprendi a ter a segurança de não dar ponto na veia. Faço uma cama de surgicel em cima de onde houve a pequena lesão, ou por maior que seja, tampono aquilo, coloco uma compressa pequena, uma gazezinha, continuo a cirurgia. Na sequência, onde eu, teoricamente, terminou a parte de sectomia, locação de queijo, que a gente solta, aquilo geralmente está bloqueado. Eu já cheguei ao ponto de fazer uma sutura do peritônio no psoas para tamponar essa área onde houve lesão, para que não houvesse ressangramento. Então, assim, eu não tive trombose venosa em rafias de veia. Mas, como você viu aquele artigo agora há pouco, a grande maioria das tromboses venosas, naquele caso, foram em sequela de rafia venosa. Eu tenho 2 casos de trombose arterial, mas foram tardios. Inclusive, uma jovem de 30 e poucos anos, uns 60 dias, começou a claudicar. E a gente descobriu na investigação que tinha uma suboclusão de ilíaca comum esquerda. Então, provavelmente, durante o afastamento, teve lesão de íntima. E aí a gente fez angioplastia. Mas é isso. Só porque nós estamos bem adiantados no horário já, uma última pergunta para você responder com uma frase de 2 linhas, não é uma frase do José Saramago, hein? Tá. Como lidar com as lesões vasculares na abordagem single position L5-S1? Virar o paciente para a posição supina ou continuar manejando na abordagem lateral? Depende. Se for uma lesão pequena, tentar tamponamento, se for venosa. Ou se tiver a lesão ao alcance do ponto e da mão, eu acho que mantém na single position. A casa caiu, não tem como fazer, vira de barriga para cima e amplia a incisão, se for o caso. Mas eu acho que tenta antes. Single position. Perfeito. Bons comentários. Vamos passar para a tua próxima aula? Vamos lá. Então vamos lá, complicações de parede. Para que isso, a gente tem que entender a anatomia da parede abdominal. Então aqui o músculo reto, bainha anterior, bainha posterior, oblíquo externo, oblíquo interno e transverso. Isso é um acesso anterior. E aqui a composição da parede lateral, né, que vem para a extensão desses músculos, oblíquo externo, oblíquo interno e transverso, fáscia transversalis. Pele, né, aqui vamos desnudar a parede. Oblíquo externo, até os vasos epigástricos superficiais, que são a origem dos vasos femorais, artéria e veia femoral, fazem a circulação superficial da parede do abdômen. Aqui o oblíquo externo, aqui o oblíquo interno, aqui a bainha anterior do reto, aqui já o reto abdominal, aqui nós já estamos na fáscia transversalis, e aqui os vasos que fazem são responsáveis pela maior irrigação da parede abdominal, que são os vasos ilíacos inferiores, que são ramos dos vasos ilíacos. Epigastros inferiores, desculpa, ramos do artéria e veia ilíaca. As complicações de parede podem ser coleções, né, podem ser infecções, deiscências e hérnias e lesões neurológicas. As coleções podem ser hematomas. Esses hematomas podem ser de parede, pode ser cavitário ou extraperitoneal, tendo em vista que é uma cirurgia geralmente extraperitoneal, e pode fazer hematoma de escroto. Esses hematomas podem infectar e virarem abscessos, ou abscessos propriamente ditos, os seromas, mais comuns nos subcutâneos, e as linfocélias, que eu já comentei agora há pouco na aula anterior.
A clínica disso tudo é edema, dor, drenagem de conteúdo, e vai cursar ou não com febre, hiperemia, entumecimento, leucocitose, que são sinais de que existe infecção. Isso aqui é a parede abdominal, né, como eu havia dito, os vasos de maior importância na drenagem são os epigastros inferiores, e aqui nós temos um hematoma de parede, provavelmente oriundo de lesão durante o acesso desses vasos epigastros inferiores. Esse tipo de lesão não é incomum quando nós fazemos o acesso mediano e temos acesso ao reto peritônio por sobre a face transversalis, onde a gente afasta o músculo reto para cima. Então, nessa região estão os vasos epigástricos. E, como todo vaso profundo, eles são muito frágeis. Então, eles geralmente dão algum tipo de sangramento na entrada, se a gente não tiver muito cuidado. Isso, geralmente, esses hematomas, o mais comum que acontece no nosso caso são destamponamentos tardios, e a gente tem observado que isso acontece, às vezes, por causa do uso da profilaxia de alto risco. E a gente tem até, tá revendo todos esses conceitos. Esses hematomas, né, esse aqui é um hematoma extenso, um hematoma também de parede, pode ser um hematoma que nasceu daqui, mas pode ser um hematoma que nasceu de epigástricos. E aqui a gente tem um hematoma oriundo, que está na fossa ilíaca direita. Isso aqui é um ALIF, no nível 5.1. A gente observa, estou tentando dar uma pausa aqui, peraí. Observa extravasamento aqui, né? Sugerindo que fosse da artéria ilíaca direita. Esse paciente, como era um hematoma grande, dor abdominal, optamos por abordagem e, como sempre, a gente não encontra nenhum ponto sangrante e não era da artéria ilíaca direita. Então, provavelmente, alguma discrasia por algum motivo. Os hematomas podem ser de escroto ou de pênis, né? Isso geralmente acontece por gravidade. São hematomas que fazem no fundo de saco ou em subcutâneo e descem para essa região. Acalmar o paciente, geralmente tem evolução benigna, tranquila, analgesia e suspensório escrotal. As coleções, o tratamento dessas coleções pode ser conservador ou intervencionista, através de drenagem. O que vai definir isso? Se elas estão infectadas ou não infectadas e o volume dessas coleções. Né? Abscesso, obviamente, nós drenamos. Coleções e hematomas depende de como foi diagnosticado, quando e do volume. A tendência em hematomas em torno de 300, 400 ml para menos, em pacientes teoricamente assintomáticos, a nossa tendência é fazer tratamento conservador. Hematomas maiores, né, a nossa tendência é drenar, por possibilidade de infecção e virar abscesso, e até porque a absorção de grandes hematomas é muito mais complexa. O diagnóstico geralmente é tardio, e sem evidência de infecção, a nossa tendência é fazer conservador. Uma grande pergunta, né, para a prevenção dessas coleções é se vale a pena fazer a drenagem da cavidade ou não. Isso não existe consenso de literatura a respeito disso. Eu não sei como é a rotina do Zé, depois ele diz para nós. Eu dreno só realmente aqueles pacientes que me preocupam. Realmente o paciente que a gente chama que está babando muito e a cirurgia toda incomodando, eu acabo colocando um dreno. Do contrário, eu não dreno. Hemostasia rigorosa, né? A ajuda, às vezes, do ácido tranexânico é importante. Fechamento subcutâneo não muda e não existe evidência para dizer que isso vai fazer mais ou menos coleção de subcutâneo. Então, a drenagem realmente é uma interrogação. Quando optamos por fazer a drenagem das coleções, não a drenagem profilática, a opção nossa de escolha é a drenagem guiada por tomografia ou por ultrassom. Geralmente por tomografia, porque essas coleções são de reto-peritôneos mais profundas e o ultrassom acaba não tendo uma boa janela de observação. Então, o pessoal da intervencionista, da radiologia, funciona, loca um pigtail, isso serve tanto para diagnóstico como para tratamento. É importante salientar que esses pacientes nossos de via anterior, geralmente, menos nas vias laterais e oblíquas, eles sempre fazem alguma coleção muito pequena sobre a área de dissectomia. E esses pacientes, quando vão ao pronto-socorro, em pós-operatório, seja com a gripe, qualquer coisa que gere febre, geralmente é feita tomografia nesses pacientes e eles encontram essas pequenas coleções. Então, o que a gente faz? Punção guiada por tomo,
porque realmente você tranquiliza o colega, o paciente e principalmente o infectologista. A gente pode fazer drenagem por contraabertura ou drenagem através da própria incisão abrir novamente. Eu evito ao máximo fazer isso. Geralmente a gente consegue a punção guiada por tomografia e onde não tem a gente faz uma contraabertura, já que a coleção é grande, está sendo indicada por ser grande. Então aqui é uma drenagem, esse paciente tinha uma coleção grande, então por referência anatômica, eu nem usei ultrassom, a gente funciona, vê que está dentro da loja, faz uma pequena incisão, drena, lava e deixa o dreno. Geralmente um dreno de aspiração, ou um portovac, ou um dreno de Blake. À medida que o débito vai diminuindo, em torno de 30, 50 ml dia, a gente já pode sacar esse dreno. As infecções de sítio cirúrgico, né, isso não muda com relação a outro tipo de cirurgia. As cirurgias podem ser superficiais ou profundas, isso vai depender de onde acometeu. A infecção de sítio cirúrgico, existem duas alternativas, geralmente a drenagem e aí o desbridamento. Se for intenso, a gente deixa aberto até granular e fecha em segundo tempo, né? Infecções superficiais não necessariamente usa antibiótico, nas celulites ou flegmões a gente usa antibiótico, e a oxigenoterapia e a ozonoterapia é uma interrogação, né? Muitos gostam, mas não existe evidência científica para o uso. A prevenção de infecções, a antisepsia e a asepsia vigorosa, vocês da coluna têm um hábito aí importante com relação a isso. Antibiótico terapia profilática, né, então 30 a 60 minutos pelo menos antes da incisão. Trabalhos mostram que com menos de 30 minutos o efeito não é o mesmo. Se for usar quinolona e vancomicina, usar até 2 horas antes. Logicamente, evitar cirurgias em pacientes infectados e acender o alerta para os pacientes obesos, institucionalizados, né, paciente que já internou e está aguardando a liberação do convênio e de repente já tem uma colonização de cultura, colonização de germes hospitalares. Diabetes, imunodeprimidos e grandes cirurgias, grandes, eu digo, em longo tempo, aumentam muito a infecção de sítio cirúrgico. Isso aqui é muito importante para nós, né, das vias anteriores e laterais, principalmente anteriores, diferenciar o que é hematoma e o que é um abscesso. E na grande maioria das vezes a gente não consegue definir. Por isso, também a necessidade de intervenção. Aqui, sim, a gente observa, isso aqui a gente pode dizer que é um abscesso, porque tem uma cápsula, essa cápsula mostra o sinal de que o organismo está tentando coibir, manter esses germes fora da circulação, então ele faz uma cápsula, e aqui a gente observa umas bolinhas de gás. Isso aqui não dá para dizer se é um hematoma, se é uma linfocele, né? Mas depois a gente já soube que era um hematoma. Conduta drenagem. Deiscências e hérnias, né, também não difere de outras cirurgias, acontece de 0,4 a 3,5%, dependendo do tipo de cirurgia, quanto tempo demorou, tamanho da incisão. Os fatores de risco mesmo também, idosos, obesos, tabagistas, homens DPOC, ascite, anemia, emergências, pacientes com tosse, infecção, hipovoluminemia. Isso aqui é o Churchill, só para mostrar a brincadeira que ele compõe a maior parte dessas comorbidades. E diabetes mellitus isolado não mostra que é um fator de risco para isso. Deiscências, né, como evitar? E geralmente são técnicas inadequadas de fechamento. 95% os trabalhos mostram que é técnica inadequada. Então, e é proporcional ao tamanho da incisão. Incisões grandes, maior chance de deiscência e hérnia. E somente 5% são por rompimento de fio. Geralmente é a sutura que não é feita adequadamente. Uma pergunta que a gente sempre tem também, né, qual é a melhor incisão? Se transversa ou se longitudinal? As incisões transversas, elas causam menos dor, tem menos deiscência, evidências também científicas são fracas, e tem menor comprometimento pulmonar quando elas são acima do umbigo. A grande vantagem das incisões longitudinais são o melhor campo operatório, e a gente usa para cirurgias multiníveis no ALIF, por exemplo, eu prefiro a longitudinal. Outra diferença, né, que as cirurgias medianas têm o menor risco de lesão neurológica, tendo em vista que a inervação sai de lateral para medial, e tem menor lesão vascular por esse mesmo motivo. Enquanto que as paramedianas, a vantagem tem o menor risco de deiscência por ter um músculo reto interpondo a linha de sutura. As lesões neurológicas, né, são importantes também, muito importantes, principalmente nos acessos laterais
e nas paramedianas pararretais externas, para a LIF. Por quê? Porque pode acometer os nervos intercostais e subcostais, que fazem a inervação do músculo reto aqui. O nervo ilho hipogástrico, né, nessa região, e o ilho inguinal. Então, isso é muito importante, principalmente acessos laterais e oblíquos, que a gente preserve esses nervos. De que maneira? A eletroneuromiografia não detecta, né? Não tem como fazer isso ainda. Então, é observação, cortar o mínimo e divulsionar o máximo, né? Isso é a lei do acesso lateral, do X-LIF, L-LIF e do O-LIF, onde a gente consegue, sim, divulsionar e praticamente a gente não corta o músculo. Então, todo cuidado com relação a isso. E esses nervos intercostais e subcostais que inervam o reto, eles geralmente estão aqui a mais ou menos 5 centímetros, eles passam da borda inferior da 12ª costela. Então, essa referência anatômica é muito importante para os acessos. E aqui, no caso, né, do OLIF, exatamente a nossa janela de entrada é nessa região. Então, evitar tudo isso. Aqui também a mesma coisa. O gênito femoral, muito importante no OLIF, né, porque a gente identifica pessoas, trabalham tanto quanto oblíquo. Se o gênito femoral tiver um pouquinho para cá no caso, né, aqui no caso, oblíquo aqui, pela esquerda. Se ele tiver nessa região, a gente tem que tomar cuidado para que não haja lesão, que pode ter o testículo caído por causa do cremaster. Isso é importante também, né? As pararretais externas, isso é uma das preocupações que a gente chama abdominal building por causa de lesão desses nervos que eu disse agora há pouco. Isso aqui é um trabalho, né, do Rodrigo, nosso colega, do Amaral, e do Salvador Brown, mostrando, aqui foi para mostrar mais infecção, né? Esse trabalho dele com 87 pacientes, infecção superficial em apenas 1, é bastante, é muito pouco. Hérnia incisional também em 1, então é bastante raro. E do Salvador Brown, a minha imagem está em cima, eu não sei como tirar isso aqui, peraí, aqui. E também no Salvador, também muito pequeno, aqui ele não quantifica em porcentagem, né, mas a gente observa que a infecção só em 3%, que mais aqui que eu queria dizer, infecção de parede e hérnia apenas em 2 casos, de 682 acessos. Então, é bem pequeno essas lesões de parede. Aqui é a mesma coisa, isso é um trabalho de X-LIF, mostrando que a gente já sabe, né, de 10 até 40% de lesões de nervos, não só do plexo lombar, que é em torno aí de até 15%, no pós-operatório imediato, depois reduzindo para 3%, mas mostrando a importância também da lesão desses 3 conjuntos aí, que são os intercostais e subcostais, ilho hipogástrico, ilho inguinal e o hipogástrico. Técnica de fechamento, eles têm que ser eficientes, sem tensão, sem isquemia, confortável para o paciente estético. Né, isso aqui só uma passadinha em fio, o Vicryl dura aí 2 semanas, o Monocryl 2 semanas, né, isso com 100% da tensão, o PDS 3 semanas e os fios inabsorvíveis por longo período. Lembrar que depois de uma sutura, o tecido tem no máximo de 5% de resistência. Então, de fato, a gente tem que, mesmo com a sutura, proteger esses indivíduos de atividade física, uso de cinta, né, que limita e dá um certo conforto. O fechamento, a gente procura fechamento em 4 em 1, peritônio, bainha anterior, bainha posterior e um pouquinho de subcutâneo. Quando existe lesão de peritônio, a reptilização é muito rápida, mas a preocupação de lesão de peritônio são as hérnias internas. Isso é uma hérnia interna, um paciente que fez a LIF, não se sabe se já existia a lesão no intraoperatório, se foi feito depois, se rompeu. Eu sei que uma hérnia interna com resultado de uma enteroanastomose e um abdômen agudo. Técnica de fechamento, né, a sutura contínua é melhor, divide a tensão, o ideal é que se pegue 10 milímetros de borda, o consenso europeu fala de 5 a 8, e entre pontos em torno também de 10 milímetros. Muito obrigado. Maravilha, Aécio. Obrigado. Eu vou, pelo adiantado do tempo, eu vou pedir a gentileza para você, de você responder as perguntas no chat
diretamente para as pessoas. Tem algumas perguntas pendentes. Tem 2 perguntas e uma que eu cliquei sem querer, que é ser respondida ao vivo. Enquanto isso, a gente vai abrir o microfone para o doutor Marcelo Risso fazer um comentário sobre o próximo curso da SBC. Boa noite. Risso, boa noite. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo curso, a você, o Carelli, Cristiano e Rodrigo. E o que eu vou falar um pouco a respeito do próximo curso da SBC, depois de 2 cursos de sucesso discutindo técnicas cirúrgicas, nós começaremos no mês de setembro um curso coordenado pelo Fogaça e por mim, a respeito de como elaborar um trabalho científico. É uma ideia que nós tínhamos há um tempo de oferecer esse curso na comissão de capacitação para os residentes e preceptores, mas na diretoria partiu a ideia de oferecer para toda a sociedade, por que não, que não só elaborar um artigo, esse curso vai colaborar na difusão de conhecimento, de como interpretar um artigo e como julgar um artigo. Então, é um curso que segue esse mesmo modelo em 4 módulos, começando dia 3 de setembro, e colocando assuntos introdutórios, né, o que é um trabalho científico, os tipos de estudo, como usar o PubMed. No segundo dia, vamos discutir como inicia-se a concepção do estudo, então como nós desenhamos o estudo, como selecionamos artigos, e uma coisa chata, mas necessária, que são os aspectos burocráticos da ciência, e quem faz ciência sabe que isso é bastante trabalhoso. Dia 17 de setembro, vamos discutir em pormenores as partes de um artigo, falando da introdução, objetivos e revisão, casuística, discussão, conclusão e bibliografia. E no último dia, vamos falar da parte metodológica e da publicação, né, discutindo a parte estatística e como calcular a amostra, e, por fim, como publicar um artigo. Além disso, esse curso vai ter 3 exercícios práticos, são opcionais, né, e que são exercícios que serão discutidos. Então, ele vai ser proposto no primeiro dia, no segundo e no terceiro dia, e serão discutidos, respectivamente, no segundo, terceiro e quarto dias, e é uma maneira de interagir com a nossa audiência. Então, eu quero aproveitar para convidar todos os presentes para esse curso, e inscrição no nosso site, né, que é o cursos.coluna.com.br, e divulgar para seus residentes, seus colegas e outros interessados que possam aproveitar e dividir a experiência com a gente. Tá? Então, parabéns de novo, Emiliano, e muito obrigado pela oportunidade. Estarei presente no seu curso, Marcelo, com certeza. Vamos dar sequência à nossa programação, então. Enquanto o doutor Aécio responde as perguntas no chat, o José Augusto faz a apresentação dele de complicações urológicas, que está diretamente relacionado ao nosso caso que eu apresentei. Nós vamos falar, então, sobre as complicações urológicas, agradecer novamente a prestigiosa cidadania de Coluna, na pessoa dos organizadores do curso, pelo convite. Só um minutinho que eu não estou... eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Nós vamos começar, então, falando sobre as lesões renais. Bom, lembrar que é o seguinte, ela é raríssima, ela é extremamente rara, e ela... os trabalhos que apresentam algum relato, por exemplo, tem esse de Anand, de 2013, ele fala sobre 3 casos, que ele teve 2 eram de ureter e 1 era de lesão renal, da cápsula renal, durante a preparação com o afastador, e um caso do pessoal da Universidade de Indiana também, que publicou recentemente, de uma artéria renal aberrante, provavelmente a par também no acesso transpessoas, mas são ativas muito raras, né? O mecanismo sempre é trauma direto,
né, sobre o parênquima renal ou sobre a face de Gerota, né, que nós vamos ter. A prevenção é você evitar pacientes que tenham tido manipulação prévia, como nefrostomia, por exemplo, a pielostomia, como exemplos de minimamente invasivos sobre o rim, ou então pacientes, por exemplo, com doenças como pielonefrite crônica, porque isso acaba provocando uma lesão, uma reação perirenal, e quando você vai soltar esse rim desse lado, você acaba podendo ter esse tipo de lesão, né? Então, a prevenção é fazer o afastamento anterior do rim com bastante generosidade para que evite qualquer tipo de lesão, quer por instrumental ou quer pelo afastador ou mesmo na preparação, né? Eu chamaria a atenção de vocês para os transplantados renais, principalmente porque normalmente os colegas de transplante eles colocam o rim na pelve, né, à direita ou à esquerda, com suas anastomoses vasculares nos vasos ilíacos. E eu, particularmente, nunca tive paciente desse, mas se tivesse, eu daria uma outra opção para o colega, porque eu acho muito risco, são pacientes extremamente sofridos e que se perdem um transplante desse, vocês imaginam o transtorno para esse paciente, né? O tratamento, então, é simples, a compressão local com agentes hemostáticos, que é na lesão grau 1, que é a lesão só do face de Gerota, ou na lesão grau 2, que é a face de Gerota com uma interpenetração na córtex renal de até no máximo 1 centímetro. Elas normalmente param e não tem mais o que se fazer do que isso. Então, lesão renal é isso. As lesões uriterais, então, elas também têm uma baixíssima incidência na literatura, 0,1 a 0,6, pode ir a 0,8. O OLIF parece ter um pouquinho de prevalência sobre o XLIF, que tem um pouquinho de prevalência sobre o ALIF, mas, na realidade, estatisticamente, eles não distinguem, não tem diferença, não tem um que seja de predominância maior. Isso é só dados de literatura, né? Então, basicamente, eles se sobrepõem. O mecanismo, normalmente, é a isquemia por compressão, portanto, essa é uma lesão imediata, ou seja, ela vai correr depois do 3º, 4º, 5º, até 12º dia de lesão, e o mecanismo está exposto, normalmente é a compressão do ureter por tempo prolongado, né, pelo afastador, né, ou por pirno de Steiner, e a prevenção é diminuirmos o tempo operatório, ou seja, sermos o mais eficiente possível e fazer uma liberação ampla do peritônio, principalmente nas técnicas minimamente invasivas, que é o que eu chamo de, no MIS-ALIF ou OLIF, né, o flop peritônio. O que acontece? Quando nós vamos fazer a dissecção do peritônio, normalmente os colegas, né, nós mesmos, ficamos satisfeitos às vezes só em mostrar o disco, mas na realidade o ideal é que você disseque bem para o lado contralateral, no lado que você está fazendo o acesso, o peritônio solte bem no sentido craniano e caudal para que o ureter ele possa ficar bem complacente, bem flop, e nesse caso evitar essa situação com pouca dissecção, porque angula, e se a cirurgia se alonga por algum problema que você teve, uma retirada de um queijo, etc., eu tenho que preparar melhor o platô, você pode lesar isquemicamente esse ureter. O diagnóstico de suspeição ele é dado por desconforto abdominal, dor no flanco, massa palpável, íleo pós-operatório e febre, isso aí no 2º, 3º, 4º, 5º dia, e daí para frente que isso acaba aparecendo. Mas um dado extremamente importante é o aparecimento de hematúria. O aparecimento de hematúria, normalmente naquele paciente já está sem sonda, está deambulando, está no 4º deambulando, né, está no 3º ou 4º dia, e ele diz, doutor, eu urinei sangue. E ele está com algum acometimento, ele está com um quadro de íleo meio arrastado, ele ficou um tempo a mais no hospital, e você vai ver, normalmente, na pesquisa, ele vai ter o diagnóstico de suspeição forte para a lesão do ureter. O diagnóstico de precisão, com certeza, ele é feito por imagem, que pode ser urografia intravenosa, pielografia retrógrada, mas na realidade o gold standard está aqui. É a tomografia abdominal com contraste, que vai permitir que a gente veja exatamente a zona de extravasamento, a contaminação dessa grande coleção que tem pelo contraste, né? A Miriam mostrou naquele caso inicial, inclusive a coleção bem tinta pelo contraste, nós vamos discutir depois. E a tomografia com contraste, a tomografia computadorizada, como gold standard, também nos permite fazer a punção guiada por ela, onde nós vamos observar um líquido ou amarelo âmbar ou muito xantocrômico, que às vezes fica na cabeça da gente no início como se pudesse ser um hematoma, né? Até que o paciente vai, por exemplo, apresentar uma hematúria, mas o grande diferencial na dosagem de creatina nesse líquido é que ela está extremamente aumentada. Então, isso praticamente sela o diagnóstico. Na sequência, nós vamos então observar, esse é um caso que eu tive, né? Esse paciente era no nível
4, 5, e o colega quis fazer um 3, 4, era um paciente magro, bem fácil uma abordagem, e ele queria fazer um nível 3, 4, né, um nível apertado, não cabe discutir a mim discutir essa coisa. Mas, enfim, aqui está o corpo vertebral, para vocês terem uma ideia, aqui está o cage que ele não conseguiu colocar na posição adequada, e a lesão onde estava do ureter, né? Na realidade, aqui no corte sagital, você vê um aspecto muito típico, com contraste, né? Estou com contraste aqui fazendo o corte, que é o aspecto em ponta de lápis, então isso é patognomônico da lesão. E esse paciente foi tratado, esse raio-x não é dele, porque havia muito instrumental colocado nesse paciente, dificultou, mas só para vocês verem que o queijo de baixo ficou numa posição favorável, mas o queijo de cima ficou nessa posição. Então, esse paciente foi tratado por um catéter duplo J, ele tinha uma lesão grau 1, que é uma lesão com menos de 50%, e o colega urologista conseguiu fazer um cateterismo retrógrado e por guia e passar o catéter duplo J. Só como um exemplo rápido para vocês, na lesão aguda, que raramente vocês vão encontrar, existe só um relato na literatura, quando foi colocar o queijo enroscou no ureter, o colega não viu e lesou. Ela pode ser feita com uma anastomose tipo em cabeça de cobra, né, ou em bisel, mas o importante é que vocês deixem um catéter, uma sonda, se você não tiver um urologista que esteja com você na sala, você pode suturar uma sutura simples, mas coloque um catéter nasogástrico, uma sonda nasogástrica que ocupe bem a luz do ureter, perdido tanto para a pelve quanto para a bexiga, para que depois o colega da urologia possa pescar na bexiga esse catéter e retirar. Em relação ao último item aqui da parte urológica, a ejaculação retrógrada, que na realidade é a inversão do fluxo do sêmen, que ao invés de ser exteriorizado pela uretra, ele flui em direção à bexiga, né? É muito importante para vocês que, na conversa com os pacientes, né, vocês relatem que ela gera infertilidade e não impotência. Os pacientes, às vezes, têm muito medo, eles confundem impotência com infertilidade, né? E que não tem nada absolutamente a ver uma coisa com a outra. Então, é importante que vocês expliquem bem a esses pacientes, principalmente pacientes de mais baixa idade, embora as doenças degenerativas ocupem um terreno maior, mas, eventualmente, as discopatias, né? Vocês vão querer, às vezes, fazer um standalone, enfim, lá da técnica que seja adequada pela escolha de vocês, mas esse é um item muito importante que deve estar, inclusive, no consentimento informado de vocês, explicando ao paciente esses detalhes. Ela pode ocorrer em 3,5% a 70% das cirurgias vasculares abertas, urológicas, RTO, prostatectomia, mas na coluna ele vai variar de 0,1% a 7,4%, com predominância. Agora sim, o ALIF sobre o OLIF e sobre o lateral, que é bem mais raro. Esse número 7,4, só para lembrar vocês, é um número que ele nos remete aos anos 90, ao início dos anos 2000, porque ainda não se tinha muita noção e por isso teve um número maior nos ALIFs. Isso depois cai, os trabalhos vão mostrando que progressivamente cai, se você compara os trabalhos por ano. Então, a incidência realmente é uma incidência que pode variar hoje em dia de 0,1 a 3,2 na maioria dos trabalhos você vê. O que pode aumentar a incidência é o uso de BMP, os discos artificiais, pois o acesso é muito mais demandante, né? A utilização de monopolar excessivamente, as cirurgias de revisão ou os acessos trans ou retroperitoneais à esquerda, principalmente L5-S1. Né? Ela pode ser definitiva ou transitória, mas a maioria dessas lesões é transitória, e isso é patognomônico. Né? A etiologia está aqui, é o plexo hipogástrico superior, que normalmente caminha junto à aorta e passa pela bifurcação, bem à frente de L5, junto à saca média e próximo ao ureter, por isso que é muito importante. Ele está aqui representado, então, para vocês verem, na borda do peritônio, né, está sendo preparado o campo, então isso tudo tem que ser trazido. Então é importante que a gente traga o ureter e o saco peritoneal tudo junto para que deixe esta expressão final para que vocês possam operar. Então tudo isso tem que estar trazido bem para o lado contralateral para que fique um aspecto melhor. Lembrar que acesso L5-S1 em homens preferencialmente pela direita, né? Isso diminui a probabilidade de plexo hipogástrico, nós já tínhamos falado nisso, e se você tiver que fazer a ligadura ou por cauterização, né, bipolar, pode até usar um monopolar nessa situação, porque a artéria sacromédia, os vasos sacromédios têm que estar desnudos, eles têm que estar exatamente assim, bem limpos, para que você possa fazer qualquer tipo de procedimento hipocautério. Mas se a ejaculação retrógrada acontece, né, o que a gente faz? Bom, a primeira coisa é isso, a conduta é expectante, porque a maioria é transitória, e ela vai reverter entre 1 a 4 meses, com alguns relatos de 6 meses, né? Essa é a experiência que a gente tem também, né? E o tratamento, né? Quer dizer,
Quando é que eu instituo o tratamento? Primeira coisa, pacientes que queiram iniciar ou aumentar a prole, né? Nós temos aqui um casal bastante produtivo, eles estão no número 7, nós esperamos até que seja o número cabalístico deles para por ele, porque se for 13, 28, vocês já imaginam. Mas esse é o tipo de paciente, são pacientes que querem iniciar ou aumentar a sua prole, né? Ela é feita normalmente, atualmente e modernamente, por fisioterapia e eletroestimulação pélvica. No caso, existem tratamentos adequados para isso. O tratamento medicamentoso é muito frouxo, a base de pseudoepinefrina e mipramina, né, alguns antitricíclicos, mas ela tem um conveniente de aumentar a pressão arterial. Então, e é muito frouxo, o resultado é muito frouxo, né? Na realidade, se vocês têm um paciente jovem e que esteja nessa fase de aumentar a prole ou iniciar a sua prole, uma excelente opção é banco de sêmen. Nós tivemos 2 pacientes que colheram material para banco de sêmen, mas felizmente não foram os da nossa casuística, não tiveram problema, né? Uma coisa que eu queria então dividir com vocês é a nossa experiência, né, ao longo desses anos todos, e o que aconteceu com a gente de complicação, porque qualquer profissão pode ter complicação, qualquer uma pode ter, né? As nossas urológicas são essas que aqui estão. Foi um caso de lesão de ureter, aqueles que você viu, né, que saiu bem com a retirada do cateter em 3 meses, e nós tivemos 3 casos de ejaculação retrógrada, 2 temporárias, uma com 2 meses foi resolvida e outra com 4 meses, e uma definitiva que foi uma cirurgia de revisão de um disco artificial que nós tivemos tirar por uma extrusão anterior, enfim, essa é uma cirurgia de alto risco, isso em 1.150 pacientes, né, do nosso total do grupo. Eu acho que era isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Perfeito, Zé Augusto. Acredito que muitas das questões que que podem ter sido levantadas nesse caso que eu apresentei, talvez tenham sido explicadas aqui. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês para que eu revisar o caso, para que o Zé Augusto e o Aécio façam comentários pontuais. Enquanto eu passo o vídeo aqui, eu vou repetir esses vídeos enquanto o Zé Augusto pode fazer um comentário sobre esse caso. E qual que é a tua impressão, Zé? Eu só queria voltar aqui para a imagem inicial do caso. E se você podia me dizer se você acredita que isso aqui já era uma imagem que deveria ter chamado a atenção e que esse ureter dilatado já estava anunciado aí na ressonância pré-operatória. Bom, Emiliano, uma coisa, isso é importante, porque eu até quando vi o caso, eu queria te perguntar, depois de retrospectivamente, você reviu as ressonâncias, os cortes axiais, ou os sagitários que você tenha feito, mas os mais axiais, você viu se ele tinha dilatação do sistema pielo-caliciano para frente, antes do pré-operatório, e retrospectivamente, é claro, nós estamos com essa Então, o que foi bem interessante que a gente discutiu em paralelo aqui no chat foi justamente isso. Quando eu não tinha visto isso no pré-operatório, mas no transoperatório, ficou bem evidente que era um ureter fora do normal. E o que aconteceu foi justamente isso. Eu chamei o urologista, que estava no centro, opera na sala ao lado minha, ele entrou em campo, e o que ele fez? Ele dissecou o ureter, para olhar o ureter. E eu acho que aí você matou a charada, quer dizer, a gente pode ter criado uma isquemia ou uma região de isquemia nessa dissecção para explorar o ureter e entender o que estava acontecendo. Mas ele não tinha histórico de litíase e não tinha nenhuma alteração e histórico prévio, realmente. Tá, ok. Eu queria te perguntar uma coisa. Que incisão que você fez? Você abordou pela direita, pela esquerda? Como é que você fez isso nesse paciente? Foi uma abordagem pela direita, uma incisão transversal, como a que a gente sempre faz. Bom, o que me chama a atenção, nesse caso, olhando a tomografia que você fez logo no pós, né? Quer dizer, aquela que já mostra a lesão, né? Porque é o que a gente tem, né? Porque no pré-operatório, aquela imagem ali, sinceramente, eu nunca tinha visto um ureter daquele tamanho,
chamaria atenção, assim, quer dizer, inusitadamente, mas a gente está agora retrospectivo, né? Então nós temos que entender isso. Mas o que me chama a atenção é que ele tem a jusante antes do cruzamento, ou bem próximo ao cruzamento com a ilíaca, que é um dos estreitamentos dele, ele começa ali onde foi a lesão, é ali que ele tem o problema, né? Eu não sei se vocês palparam o ureter, você conseguiu palpar para ver se não tinha nada intra-ureter, alguma coisa, você lembra disso? Porque o colega urologista entrou e disse que o ureter que é um outro problema, você deve deixar o ureter sujo, o ureter tem vascularização segmentar, né, igual a traqueia, que também é segmentar, ele não tem uma artéria traqueal, não tem uma artéria ureteral, ele recebe da gonadal, né, a ovariana, a testicular, enfim, a vesical inferior, a uterina na mulher, todo esse segmento dele vai. Então, o que me chamou a atenção é que antes do cruzamento ele estava bem dilatado, já ali próximo ao cruzamento, nos cortes você consegue ver isso. Aí você tem a lesão e para baixo ele reabita, ele está reabitado, né? Mas o segmento é curto, por isso que talvez o colega urologista tenha querido sugerir um reimplante, porque você fazer uma anastomose na endopélvica do ureter é complicado. Agora, ali, Emiliano, o que acontece? Eu acho que são duas situações. Primeiro, ele já tinha alguma patologia ali perto do cruzamento. Eu não sei se é cálculo, porque às vezes o cálculo desce meio assintomático ou não, o paciente não qualifica, mas duas coisas me chamaram a atenção nesse paciente, né? No pós-operatório, a dor para o testículo que ele teve, muito intensa, e isso, no ureter baixo, é o que nós chamamos de dor repelida, metamérica ali naquele quadro. Quando o cálculo está lá em cima, perto da pelve, a dor é lombar. Quando ele está perto da região ilíaca, ele é nessa região que dá desconforto retroasa de ilíaco, mas quando ele já passa ali do cruzamento da ilíaca para baixo, ele normalmente já está fazendo uma situação de dor para o testículo, que é a dor repelida, né? Então, assim, eu acho que ele já tinha uma patologia, né? O colega dissecou o ureter, acaba de facilitar. E você na cirurgia, eu sei que você faz rápido e tudo, mas só um afastamento. Então a lesão é isquêmica, foi uma lesão imediata, né, mais para tardia mesmo, e o corolário é esse aí, o tratamento normalmente é o duplo J. Então acho que você tinha ali um cálculo, alguma coisa que estava ali impactando, porque ele estava dilatado para cima, né, com a dissecção do colega, mais o afastamento, ficou essa tríade aí fatal aí para o ureter, mais ou menos isso. Aécio, algum comentário? Vou tentar responder as três perguntas que você colocou, né? Por que, como evitar o tratamento, né? O Zé Augusto já falou bastante aí, falou tudo praticamente, eu vou só dar uma opinião pessoal. Então, porque realmente, se tinha uma lesão prévia, com certeza isso deve ter corroborado, pode ter sido cálculo, estenose de Juve, mas não tem maiores dados para isso, né? Então, assim, o afastamento, o que eu posso dizer para quem está assistindo é que os afastamentos, como o Zé Augusto disse, tem que ser rápidos, a cirurgia tem que ser o mais rápida possível. É importante que o anestesista não hidrate demais o paciente. Eu tive um caso de lesão por hiperidratação, o paciente urinou mais de 3 litros numa cirurgia de 1 hora. Então, esse paciente teve uma lesão. E uma lesão no final da cirurgia, eu vi que a adventícia do ureter estava transudando urina. Então, é um dos motivos que muitos advogam também a importância de fazer a sondagem vesical, para ajudar a descomprimir, né, durante a cirurgia. Eu não uso em cirurgias rápidas, mas é uma alternativa. Já tivemos no grupo uma lesão a gente acredita que foi térmica, porque esse paciente foi apresentar sintoma e um urinoma em torno de 15 a 20 dias de pós-operatório. E no pós-operatório imediato e precoce ele não tinha nada. Então a gente acredita que o próprio bipolar pode ter feito algum tipo de lesão térmica e essa lesão ter destamponado em segundo tempo. Os níveis altos também, quanto mais você se aproxima da pelve renal, menor a mobilidade do ureter. Então aquele caso que o Zé Augusto mostrou num acesso em 3/4, provavelmente é naquela região em que a corda do violão não tem tanta distensão, porque está próxima da pelve. Então, muita atenção nos níveis altos, porque o afastador traumatiza e machuca mais o ureter. Então, com relação ao afastamento, é isso. Como evitar cirurgias mais rápidas, cuidado com o afastamento, evitar a hiperidratação, e em caso de dúvida, passar o duplo J antes.
a gente usa muito o duplo J antes em reop de ALIF. Usa muito não, sempre. Né? Com a adoção da técnica, hoje a gente já tem tido reop de ALIF. Então é mandatório que se passe o duplo J antes. Como tratar? Né? O Zé também já comentou, eu acho que uma anastomose terminal é a melhor opção para esse indivíduo. Uma reimplante talvez não seja necessário, porque tem um coto distal relativamente longo. Agora, a preocupação de fato é a reabordagem, porque é uma região de fibrose e de difícil acesso. É como se fosse, teoricamente, reabordar uma ALIF ali. Então, eu acho que tecnicamente não é fácil também. Mas o duplo J eu acho que é o diferencial. Quando a gente tem alguma dúvida para fazer uma cirurgia de via anterior, é colocar o duplo J antes. E não esqueletizar, né, deixar ele gordo, como o Zé Augusto disse, durante o intraoperatório. Maravilha. Antes que a pessoa comece a sair da sala, vamos para as duas apresentações. Então, o Vinícius vai começar. Pode compartilhar a tua tela, Vinícius. O Vinícius Benites tem um vídeo muito bom sobre a abordagem anterior a pessoas. E muito obrigado por aceitar o convite. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite através da comissão que elaborou esse curso brilhante, na figura do Dr. Emiliano. Agradeço bastante o convite. Então, vou fazer uma apresentação de um vídeo. O vídeo eu deixei ele bem compacto e eu vou fazer algumas intervenções para a gente poder entender alguns detalhes desse vídeo, tá? Então, a gente vai falar sobre a abordagem do OLIF. O OLIF é a incisão que a técnica recomenda, uma incisão por sobre o disco que for de interesse. Então, seja um disco, seja 2 discos, a incisão pode ser um pouquinho maior para abordar 2 discos e até 3 níveis a gente consegue fazer utilizando-se a mesma incisão. Tá? Aqui eu friso um detalhe bastante importante, que é o seguinte. Essa técnica que eu apresento, ela é a técnica pessoal minha, que eu acabei desenvolvendo em conjunto com o Aécio, porque para mim se tornou mais racional esse modo de acesso inicial. O resto, que a gente vai fazendo a apresentação a seguir, ela é praticamente idêntica à técnica que é descrita pelo pessoal da Medtronic, por exemplo. Então aqui, o que difere? A primeira incisão, a gente vai fazer a incisão, vai chegar na gordura, a gente vê a musculatura do oblíquo. Afastando a musculatura do oblíquo, a gente vê uma fáscia mais brilhosa. Essa fáscia é a fáscia do transversalis, que a gente vai fazer uma exploração digital. E o que a gente faz de diferente aqui nesse segmento? O que a gente faz diferente é fazer essa exploração digital sob visão direta, o que, ao contrário da técnica, ela recomenda que se faça apenas a exploração digital para a gente chegar até o disco. E por que sob visão direta? A incisão não aumenta. Então, para fazer essa visualização direta, eu não aumentei a incisão. A gente utilizou apenas Langenbeck finos, para a gente poder fazer a dissecção, e aí a gente vai aprofundando os planos, fazendo uma dissecção retroperitoneal, palpa-se o disco, e aí, depois desse ponto, a gente coloca o nosso guia inicial por sobre o disco e já na junção ali do psoas, da implantação anterior do psoas, né, porque esse é uma técnica que a gente vai pré-psoas, e, obviamente, posterior e lateral aos grandes vasos, tá? Então, a gente faz o posicionamento desse primeiro introdutor sob visão direta. A partir daí, esse introdutor, a gente coloca um fio guia e depois vem colocando todos os outros afastadores, né, que participam da técnica. Como a gente já fez isso vendo as estruturas, a gente fica muito mais tranquilo. Podemos utilizar monitorização eletrofisiológica e a de rotina que se utilize, então a gente vai estimulando a cada ponto, a cada passo da nossa cirurgia, vamos fazendo o estímulo, e depois a gente faz uma estimulação sob visão direta também, ali do fundo, né, para a gente ter a segurança de que não há nenhum tipo de interposição ou proximidade com alguma raiz nervosa. Aí fazemos o afastamento e a colocação da iluminação que é própria do sistema. Aí a gente faz a exposição do disco, o disco fica bem visível, bonitinho. A incisão quadrangular sobre o disco. Depois, e aqui vale uma opção interessante que a gente deve tomar atenção em relação à diferença dessa técnica, que é a técnica oblíqua, para a técnica lateral.
todo o nosso movimento, 100% do nosso movimento intradiscal, ele tem que respeitar o plano ortogonal. Então, a gente entra oblíquo, né? Então, eu estou entrando oblíquo aqui com o bisturi, porém, todos os outros instrumentais que eu entrar dentro do espaço discal, eu vou ter que vir com a minha mão para posterior, para ele ficar no plano ortogonal, ou seja, um plano de 90 graus, exatamente como a gente faz quando está utilizando a técnica do lateral. Tá? Então, isso é extremamente importante, porque se a gente introduz qualquer tipo de instrumental e continua nesse segmento oblíquo, a chance de uma lesão de raiz ou de uma lesão de canal por conta de violação na região posterior é altíssima. Tá? Então, tem que entrar e jogar a mão sempre para a lateral. E para isso, a gente tem que colocar o afastador única e exclusivamente nessa posição. Se a gente colocar o afastador numa posição que bloqueie ou que não permita que a gente faça esse movimento, aí a nossa cirurgia já está comprometida. Então, esse tipo de afastador é feito exatamente para essa manobra. Então, ele tem uma abertura aqui. Quando a gente faz o afastamento e faz o aumento da abertura, a abertura fica totalmente no trajeto do disco, para a gente permitir que faça esse movimento. Então, aí a incisão, a gente entra com cobre para fazer a separação do platô, né, do disco do platô, fica muito mais fácil. Entramos aí com a retirada da pinça, e aí todo o nosso instrumental a gente entra, e aí olha a mão lá para trás, perceba? Entramos oblíquo e a mão aqui para trás, tá? A gente vai, obviamente, fazendo utilização de radioscopia quando necessário, quando a gente julga necessário, principalmente para fazer a abertura contralateral do disco. Então, ó, a primeira entrada ela é oblíqua, depois ela já vai para o plano ortogonal. Todo o movimento é dessa maneira para a gente evitar qualquer tipo de lesão ou violação do canal. Raspas, curetas, ele tem depois uma raspa preparatória do platô. A gente entra com a nossa prova, faz raio-x na radioscopia para a gente checar se é do nosso agrado, o tamanho, etc. Retirada da prova. A gente percebe se o canal o espaço discal está completamente limpo, prepara e depois já vem com a introdução. Sempre da mesma forma, introdução oblíqua, e aí, à medida que a gente vai colocando, vai empurrando para posterior, para ele ficar no plano ortogonal. Aqui está tremendo porque eu estava batendo no queijo para ele descer. A gente checa, coloca sempre, faz uma hemostasia, coloca um surgicel por cima. Percebo que não houve sangramento em nenhum momento da cirurgia, e a cirurgia ela deve ser assim realmente. O sangramento aqui é sempre inferior a 50 ml. Aí, sob visão direta, a gente retira, vê se tem alguma babação, alguma coisa que possa estar incomodando, e depois a sutura por planos, habitual, como é feito habitualmente. Tá? Acho que é isso, Emiliano. Não, perfeito. Esse vídeo ilustra bem a possibilidade de trabalhar nesse corredor de segurança. Claro que nós já falamos de outros aspectos e o Vinícius foi bem feliz em fazer um vídeo resumido que, claro que as coisas ficam mais difíceis à medida que o tamanho do paciente vai aumentando. Mas essa é a exposição ideal, né? E um grande detalhe de toda abordagem anterior é a seleção do paciente por inúmeros critérios, seja a obesidade, cirurgia prévia, crise celíaca, anatomia do psoas. E o objetivo era justamente mostrar essa triangulação e essa visão direta que você tem da cirurgia. Quer dizer, você estava de frente para o paciente e você não teve que ficar brigando com pessoas durante o procedimento para fazer a tua manobra ortogonal. Cristiano, quer mostrar o teu vídeo, então, para complementar, mostrando o acesso trans pessoas? Isso, boa noite a todos. É praticamente um cineasta já, né? Em todas as edições aí, em todos os módulos a gente está com um vídeo. Vamos lá, vou pedir o Pedro da TI para colocar o vídeo.
Aqui seria somente o fato de eu fazer uma incisão somente, ao invés de 2 incisões, como foi descrito originalmente. Aqui um detalhe do posicionamento. Como você sabe, o paciente tem que estar em decúbito lateral estrito. Lembrando que a gente não faz quebra na mesa, então não existe aquele negócio de fazer uma quebra jackknife da mesa para fazer o acesso transpessoas. Aqui era uma doença no nível adjacente, a gente marca exatamente em cima do disco, do terço posterior do disco, onde nós vamos fazer o acesso. O acesso é feito, então, seguindo as linhas de tensão da pele. Esse acesso tem, em média, 3 centímetros para um nível, 3,5 centímetros, 4 centímetros para 2 níveis, e a gente usa eletrocautério somente nos tecidos subcutâneos. Lembrando que, ao chegar na face do oblíquo externo, a partir daí, você não usa mais eletrocautério pelo risco de lesão dos ramos superficiais do plexo lombar, a saber, ilipogástrico e linguinal. Então, esse é um vídeo da técnica, então a gente vai assim, passo a passo, camada muscular a camada muscular. Na verdade, no dia a dia, eu não separo tanto as fibras musculares para chegar no espaço retroperitoneal. Mas o detalhe que eu queria mostrar é, uma vez que você chega até a fáscia transversalis, você vê a gordura retroperitoneal por transparência, né? Então, a abertura do espaço retroperitoneal ele é feito com muita segurança. Você vai fazer um POP, né, a gordura retroperitoneal luxando, o que mostra para a gente de se tratar do espaço retroperitoneal. Vocês podem ver pelo tamanho do meu dedo que realmente a incisão é uma incisão de 3 centímetros e a gente vai passar a parte da manobra digital de dissecção. Então eu acho que essa imagem é muito feliz porque ela mostra exatamente os movimentos que devem ser feitos para descolar o retroperitônio, a gordura retroperitoneal, do quadrado lombar, do transverso, até a gente palpar o psoas. Eu normalmente não exponho psoas, isso aqui é para fins realmente de técnica, de mostrar o que é possível, mas através de uma incisão tão pequena, vocês conseguem visualizar o psoas de forma adequada. A passagem transpsoas, como já falamos aqui no curso, ela é feita com auxílio de neuromonitorização. Isso já está mais do que estabelecido na literatura. As plexopatias elas podem ocorrer no transpsoas, mas também no antipsoas. Então, eu acho que a neuromonitorização é algo fundamental para que a gente evite aí uma lesão inadvertida. Então, achando o canal de trabalho, através dos dilatadores acoplados à neuromonitorização, nós vamos determinar o tamanho e a profundidade das lâminas. Nós vamos seguir a dilatação nível a nível dos dilatadores, são 3 dilatadores no total, e vamos fazendo essa varredura do plexo lombar, ou seja, quando eu tenho sinais verdes, eu não tenho nervos à frente, eu vou ter sinais amarelos e vermelhos na parte posterior, que é exatamente o que eu preciso. Eu preciso colocar o meu afastador de forma eficiente à frente da neuromonitorização convencional ou direcional. A minha preferência é pela direcional, que já vem no sistema e eu me sinto bastante à vontade com ela. Aqui era o afastador, é o afastador trilaminar que a gente usa, ele tem 12 milímetros de diâmetro, ele adequadamente posicionado sobre o espaço discal L4 e L5, e esse afastador já passou por evoluções, ele está ainda melhor, ainda menos agressivo para os tecidos e para pessoas, e como vocês podem observar, a gente vai fazer uma exposição que ela é simplesmente sobre o espaço discal. Então, o retrator fechado ele tem 12 milímetros de diâmetro. Vocês podem ver pouquíssimas fibras do psoas e já o ângulo lateral do disco L4 e L5. A gente faz uma última checagem através desse probe de neuromonitorização para ver se realmente não tem nenhum ramo do plexo lombar ali que porventura não tenha sido identificado. E a exposição ela é feita sempre de posterior para anterior. Então eu evito aquela exposição crânio-caudal que só vai servir para lesionar mais o músculo e causar sintomas no pós-operatório. O sistema ele é fixado através de um shim intradiscal, que é um gancho, né, um pino que vai dentro do disco e que fixa
esse retrator na posição adequada e evita que as estruturas nervosas possam passar por baixo das lâminas. Então essa é a visão que a gente tem. Vocês veem que a retração do psoas, na verdade, é uma divulsão das suas fibras. Ela é muito, muito atraumática. E quando realizada adequadamente no tempo certo, ela causa muito pouco trauma e muito pouco sintoma no pós-operatório. Lembrando que o tempo de retração dessas pessoas, isso sim, deve ser inferior a 20 minutos, idealmente. Só para conhecimento, hoje em média a gente gasta 8, 9 minutos por espaço, então realmente isso diminuiu de sobremaneira qualquer tipo de sintoma pós-operatório. Como um ponto de qualquer técnica lateral, e aqui vem uma grande vantagem de outras pessoas, é porque você não faz manobras ortopédicas o ânulo contralateral. Isso é de fundamental importância para que essa dissecção seja feita, para que a distração seja feita de forma homogênea. Finalmente, a gente vai acabar de preparar o endplate com raspas, curetas, com todos os instrumentos que são necessários para um bom preparo do endplate. Nós vamos colocar a prova, né, do cage. Eu sempre uso uma prova abaixo do tamanho do cage que eu desejo. Então, como o número do cage é sempre par, se eu testo uma prova 8, ela não está adequada e não tem espaço para uma 12, só pode ser o cage 10. Eu prefiro do que ficar implantando trials de metal que podem acabar machucando um pouco ou enfraquecendo as placas terminais. Então esse é o aspecto que a gente vê no final da dissecção, um aspecto completamente claro. Você vê o espaço discal bem preparado, você não tem sangramento. E eu utilizo esses slides, esses protetores da placa terminal, porque, como a gente sabe, a cirurgia lateral ela tem como grande inimigo o subsidence. Então a subsidiência, quando ela ocorre, ela acabou com a sua cirurgia, ou o sucesso da descompressão indireta está francamente comprometido. É por isso que a técnica transpsoas, por ser uma técnica direta, a taxa de subsidência é muito menor. E você usando esse tipo de protetor, você consegue colocar implantes tão largos quanto esse, de 22 até 26 milímetros, que a chance de subsidência pós-operatória ou tardia também é bem menor. Vocês podem ver através dessa exposição, essa exposição realmente é sobre o espaço discal, ela não expõe desnecessariamente outras estruturas que não o próprio disco na sua porção lateral, e o aspecto é esse aí no final da cirurgia, o sangramento mínimo e a posição do implante, né, aí de 22 milímetros por 10 por 55 no plano do disco. O fechamento é feito, como a gente já falou, com sutura contínua na face do oblíquo externo e convencional para todas as técnicas anterolaterais. Acho que é isso. Perfeito, obrigado, Cristiano. Nós, até que para o adiantado da hora, não perdemos tantos clientes no dia de hoje. Achei que esses vídeos foram bem pontuais e isso ajuda bastante.